Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de história e nesse dia tão importante para a gente discutir as questões sobre a sociedade, sobre a nossa evolução. Eu vou convidar vocês para, mesmo que de forma pontual, conhecermos um tema que é tão necessário para a nossa sociedade. Então, hoje, dentro desse contexto de Brasil, que nós já estamos estudando há algum tempo, eu vou convidar vocês para discutirmos sobre consciência negra. E assim, já de início, ou de cara, eu vou pedir para vocês refletirem essa palavra, consciência negra. O que isso remonta a vocês? Já posso iniciar pontuando que compreender esse tema é essencial para a gente combater esse problema tão grande que ainda hoje afeta a nossa sociedade, que é o racismo. Então, se a gente quer, enquanto sociedade, organizarmos-nos a ponto de uma vida mais digna para todos, do ponto de vista econômico, do ponto de vista racial, do ponto de vista social, é importante a gente saber o que é consciência negra, qual é a importância disso, para que nós tenhamos uma sociedade mais justa e com igualdade de direito para todos. Então, nesse momento, eu vou trazer, ou a gente vai tratar agora, o que é consciência negra, né? Então, vejamos, essa data, 20 de novembro, ela é essencial para pensarmos como a questão da consciência negra ela vai ser instituída, porque durante muito tempo não se tinha uma data em comemoração à consciência negra. E o 20 de novembro, ele vai ser instituído como uma data oficial para a discussão dessas questões, ou como para ser um ponto de culminância. Sabe, quando a gente fala sobre um tema, seja na escola, seja no espaço que a gente ocupa, e depois a gente vai para uma apresentação mais específica sobre aquele tema, é como se o 20 de novembro fosse isso, de maneira geral. O 20 de novembro, ele é uma data para que todo o trabalho e vivência, discussão sobre o tema que é consciência negra seja concretizado através de uma atividade mais específica. Então, o que é a consciência negra, né? A consciência negra é uma temática, ela vai tratar da importância de valorizar o povo negro, o povo que foi marginalizado durante tanto tempo na formação do nosso país e ainda hoje é. E para celebrar, como eu já havia falado anteriormente, para celebrarmos essa data, foi instituído o dia 20 de novembro como um dia para que seja refletido a partir de diversas frentes como a questão do negro, do povo negro, da população negra, ainda hoje merece uma atenção no nosso país. E o importante é que essa data, o 20 de novembro, ela vai tratar da morte de uma pessoa que, do ponto de vista histórico, é bastante representativa para a população negra. Por quê? Porque se vocês forem levados a pensar, refletir, quais os heróis negros da nossa história que nós conhecemos? Pensem. A história, ela foi durante muito tempo excludente, ou seja, ela valorizou apenas aquela parcela da população que detinha o poder, que obviamente não era a população negra. Então, a gente tem dificuldade de encontrar dentro da nossa história esses personagens a fim de representatividade, para a gente observar uma história para além da escravidão.
porque a história da população negra, ela não se fecha nesse episódio apenas. Ela está presente em todos os aspectos evolutivos do povo brasileiro, seja histórico, econômico, político, mas ela foi apagada. Então, o 20 de novembro foi instituído como uma forma de trazer para o centro dos debates uma figura que esteve na história, que marcou a história, que é o Zumbi dos Palmares. Então, lá atrás, foi se observado a importância de trazer essa celebração da morte do Zumbi como forma de apresentar um personagem histórico que representou a resistência do povo negro durante o período colonial. No século XVIII a gente tem como exemplo, né, como criação de herói nacional, a figura do Tiradentes, que era uma figura de um homem branco, o povo negro começou a observar, por que o Zumbi dos Palmares não pode ser identificado como um legítimo representante de um herói para a parcela dessa população? Então, é por isso que o dia 20 de novembro é comemorado como o Dia da Consciência Negra, porque vai trazer para o centro do debate essa figura histórica que representa a resistência de um povo que foi, de toda forma, levado a ser extinto ao longo do tempo. E ele mostra essa resistência, essa possibilidade que o povo negro encontrou através de sua luta de não sucumbir, de não ceder, de não desaparecer literalmente da nossa história. Então, inicialmente, consciência negra, ela vai ser tratada no dia 20 de novembro, ou vai ter essa data como uma data de discussão, porque é quando o movimento negro vai observar a importância de trazer para a visibilidade essa figura do Zumbi dos Palmares, e esse dia é o dia que marca a sua morte, certo? Então, aqui, veja a importância de consciência negra. Quando a gente fala de consciência negra, não é a fim de opor consciência negra como melhor ou algo que vai ter supremacia. Não. A ideia de consciência negra é trazer para que as pessoas consigam visibilizar no povo negro, consigam visualizar no povo negro elementos importantes na nossa formação, porque durante muito tempo isso não aconteceu, e ainda hoje essa população é colocada à margem em diversos aspectos. Então, trazer figuras como Milton Santos, Carolina de Jesus, André Rebouças, o próprio Zumbi dos Palmares, que não se tem, diga-se de passagem, nenhuma imagem que se possa ter ideia de como ele foi, isso só são representações. Trazer essas representações para o imaginário popular, elas vão contribuir de forma muito positiva para que esse racismo que fica no plano do imaginário, ele comece a ser, ou ele passe a ser inviabilizado, a ser diminuído, a ter sua atuação travada, porque quando a gente fala que existe racismo no nosso país, aí as pessoas remetem o racismo apenas à questão da agressão física, do xingamento em si. Mas racismo é muito mais que isso. Talvez por isso a importância da gente celebrar, como acabou de passar, o 20 de novembro. Porque é mostrar que, vejam, eu convido vocês a olharem e saberem da biografia de cada uma dessas pessoas. Porque os espaços sociais não as lembram, já que elas contribuíram tanto para a literatura, para as ciências, de um modo em geral. Milton Santos foi o primeiro brasileiro a ganhar um prêmio de geografia que equivale a
como se fosse um prêmio Nobel. É um prêmio máximo na sua categoria, na sua área de atuação. E isso não é posto, e a importância disso ser posto é enorme, porque a gente tem num brasileiro negro uma representatividade da importância da educação e da ciência para a gente entender a sociedade em que estamos inseridos. Então, consciência negra é isso, não é falar apenas da violência física, não. A violência física que a população negra recebe, ela já é o ápice dessa violência, que é o apagamento histórico que ainda hoje essa parcela dessa população, da nossa população, é relegada a passar. Então, vejam, Zumbi dos Palmares, como eu havia dito, ele foi um personagem da nossa história que transformou-se, ou que foi observado a possibilidade de se trazer para os debates como um herói nacional, porque ele representa a resistência do povo negro durante o período colonial, e que ainda hoje é importante apontar como uma conquista desse povo ter uma representação que foi apagada durante muito tempo, mas que retoma, principalmente, sobretudo a partir da década de 70, 80, como um legítimo representante da nossa nação. Então, a importância da celebração é, como eu havia dito no slide anterior, é trazer para o centro do debate esses esforços que são necessários para que o povo negro, que a população no nosso país reconheça que a luta do povo negro, ela é muito mais do que só combater a agressão que é sofrida constantemente. Ela se dá também de forma significativa quando nós temos uma data para celebrar, porque é a partir desse momento que se reconhece, olha, esses personagens, eles contribuíram e precisam ter na historiografia, na história, os seus feitos relembrados, a fim de representatividade e a fim mesmo de reparação histórica. Então, muitas pessoas, discutem por que não o Dia da Consciência Humana? E já que existe Dia da Consciência Negra, por que não Dia da Consciência Branca? Qual a diferença? Aí vai querer colocar o povo negro melhor do que o povo branco? Não, não é nada disso. Como eu havia dito lá no início da minha fala, não se trata de supremacia, de querer apontar o povo negro agora num patamar de superioridade. Pelo contrário, é uma questão de colocar a nível de igualdade, de discussão e de direitos horizontais. Então, vejam só. Abra aqui a imagem, por favor. Se você observar essa imagem com atenção, você vai ver, de acordo com os dados, os indicadores sociais apresentados pelo IBGE, que parte da nossa população, ela sofre com uma desigualdade que está diretamente relacionada à sua cor de pele, à sua ascendência. Então, o Dia da Consciência Negra existe porque, se você ver os índices, eles são sempre desfavoráveis para a população negra. Então, não existe Dia da Consciência Branca, porque historicamente, socialmente, essa parcela da população, ou seja, a população branca ou com traços e fenótipos claros, eles não sofrem de forma tão latente essa desigualdade. E isso não é à toa. Essa discussão, ela serve-nos para a gente observar que é legítima a fala da população negra ao reivindicar por uma representação na história, a reivindicar por mais lugares no mercado e nos postos de trabalho. Você pode abrir aqui, por favor. Essa reivindicação ela é necessária porque, de forma desfavorável, essa organização social sempre esteve
para a população negra, e os índices aí deixam claro, né, com relação à distribuição de renda, educação, os índices negativos sempre são para essa parcela da nossa população. Então, por isso que quando discute-se por que não Dia da Consciência Humana ao invés de Consciência Negra, é que a gente vai dizer, é preciso sim um debate sério, um debate com bases sociológicas, com bases filosóficas para apontar que o problema existencial que ainda hoje aflige a população negra, ou parte da nossa população, se dá por conta de sua origem étnica. Então, pessoal, lutar contra o racismo por um país mais diverso, ele é ideal, né? É o que a gente espera para esse... É como diz aquela música de Lulu Santos, né? Eu vejo a vida melhor no futuro. Então, essa possibilidade, ou visualizar essa possibilidade de melhora do ponto de vista social, só vai se dar quando a gente tomar consciência de fato que o racismo é um mal, que esse mal ele impede que substancialmente e potencialmente a população negra alcance lugares que eram demarcados através da questão étnica, não apenas através da questão econômica e social, como muitos acreditam que estão. Então, essa luta contra o racismo, como a gente observa aí nessa mobilização que a moça segura o cartaz, ela é histórica e ela serve-nos de memória. Por isso que numa aula de história a gente discute um tema consciência negra. Por quê? Porque esse tema faz parte da nossa memória, uma memória coletiva que precisa ser posta. Olha, se a gente for fazer uma volta a menos de um século atrás, a gente vai observar que aqui na América, nosso continente, pessoas negras eram enforcadas e isso era cartão postal, isso servia de selinho de carta, servia como cartão postal. A desigualdade na África do Sul até a década de 80, 70, 80 era institucionalizada. E no Brasil, esse racismo aí, de forma ainda mais perversa, perdura. Por quê? Porque é um racismo sutil. Então, contra esse racismo sutil, é necessário um dia da consciência negra. E a escola é o primeiro espaço social, depois da casa, né? Depois do nosso recanto familiar, a escola é o primeiro espaço oficial ou social que vai nos ajudar nessa promoção por igualdade e equidade do ponto de vista étnico. Então, uma escola antirracista é necessário, porque o que é que essa escola antirracista ela vai prever? Ela vai falar só do povo negro, vai esquecer esse outro movimento histórico que também existiu paralelo? Não, a escola antirracista ela vai contribuir para que a diversidade seja vista como algo positivo, de valorização, de modo que as questões de gêneros, as questões religiosas, elas possam aparecer, mas sem disparidade. Então, por exemplo, há um tempo se discute sobre o ensino religioso. Só que esse ensino religioso ele ainda é pautado numa lógica racista, perversa, onde o ensino religioso prevê apenas a valorização da cultura cristã em detrimento de outras. Então, quando a gente fala em escola antirracista, a gente está prevendo um espaço educativo que façam com que os seus educandos consigam ou passem a ter uma consciência afetiva, uma consciência respeitosa sobre aquilo que não faz parte do seu meio. Então, é necessário que nós, professores, professoras, que a população, de modo geral,
entenda o que o Dia da Consciência Negra representa, né? O que esse 20 de novembro que acabou de passar, ele quer dizer. Ele quer dizer, olha, existe ainda hoje um preconceito muito grande que é se dado não só através da violência física, a violência física já é o ápice dessa violência. Existem diversos silêncios e silenciamentos de uma população e a gente precisa, se quisermos, como disse a música, ver a vida melhor no futuro, lutarmos para que as pessoas naturalizem ou internalizem a importância do respeito e da dignidade de forma horizontal para todos. Então, o Dia da Consciência Negra ele representa esse nosso desejo ou para a educação, a vontade de lutar contra toda forma de racismo e de preconceitos correlatas, a forma de olhar o cabelo como um instrumento representativo, a forma de olhar a cor da pele como algo simbólico, de forma valorativa, ou seja, de forma positiva, e não trazendo expressões que remetem a algo negativo. Então, tratar o cabelo da mulher ou do homem negro como algo pejorativo, como cabelo ruim, para se referir ao cabelo crespo, por exemplo, a mulher negra como mulata, tudo isso são o mínimo que precisam ser paradigmas ultrapassados, precisam perder a sua conotação dentro da nossa sociedade. A desigualdade racial, ela existe no nosso país e ela vai dizer assim, ela vai apontar através dos próprios índices, né, que o próprio governo ele gera com esses levantamentos oficiais. Então, a gente vai ver que essa realidade, ela precisa ser ultrapassada, precisa ser superada, e uma das formas de começar a superá-la é através dessa conscientização étnico-racial sobre a história, a cultura e os espaços que o povo negro hoje ocupam na nossa sociedade, certo, gente? Então, como a consciência negra é importante no combate ao racismo? Através disso que eu venho aqui apontando para vocês, através dessa valorização que vai ser necessária tanto na história quanto nos meios sociais que nós ocupamos. A consciência negra vai nos levar a pensar o povo negro como um povo que individualmente e coletivamente contribuiu para a nossa cultura, contribui para a ciência, contribuiu e contribui para a economia e para diversos outros marcadores que vai nos fazer entender enquanto brasileiro, não apenas na questão da culinária, não apenas na questão do futebol, como é condicionado, muito mais do que isso. Então, a consciência negra, ela vai ajudar no combate ao racismo quando a gente observar, por exemplo, essa cultura representativa sobre essa África que veio para o Brasil e hoje faz parte do Brasil. Então, essa aula, pessoal, ela é muito mais discursiva, ou ela tem uma ideia de trazer essa possibilidade de discussão sobre um tema tão importante para a nossa população, que é a consciência negra. Essa aula, eu sempre quando penso em consciência negra, enquanto historiadora, eu a imagino como um grande potencializador de relações saudáveis num futuro próximo. Então, para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui, já que o tema é consciência negra, essa imagem hoje, como vocês podem observar, eu não vim com a blusa do projeto, eu vim com a blusa de um laboratório que discute essas questões, o Laberê,
que é lá da Universidade Federal de Pernambuco, e ele discute as questões étnico-raciais, sempre trazendo essa temática a fim de valorizar. Então, falar de consciência negra é trazer espaços como o Laberê, que faz parte de um espaço público, que é a universidade, que é financiada com dinheiro público e que merece ser conhecido. Então, hoje eu convido vocês a conhecerem o Laberê e entenderem a importância dele para que a consciência negra ela seja implementada nos espaços acadêmicos. Tá bom? Então, um forte abraço. Eu espero vocês num outro momento. Agradeço também a sua disponibilidade em escutar essa aula e também te convido a buscar mais sobre a consciência negra e a importância disso para a população brasileira. Tchau, tchau.